galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue a mil e pra falar sobre isso eu dividi aqui o vídeo hoje em 4 partes. Quero começar falando do Dilma, críticas da imprensa, cartão corporativo, militância do PT batendo cabeça, porque foi chamada de gado, foi parar um Trending Topics, estavam revoltados, enfim. Muita coisa nesse primeiro tópico, ainda quero falar do consórcio, algumas coisinhas que rolaram. Depois, vamos falar do Dilma, que vem tendo uns probleminhas sérios em relação à economia no Brasil. Algumas notas que mostram que a vida do cidadão comum vai ficar ainda mais difícil. E no dia de ontem, um assunto que foi amplamente discutido foi a nova regulamentação em torno do Uber. Quero falar algumas coisinhas com vocês e a gente tentar refletir sobre de quem saiu essa ideia? E será que essa ideia saiu da cabeça de um brasileiro? Ou será que é o Dilma, mais uma vez, atuando como um vassalo? Vamos trazer daquele jeito, só notícias do consórcio. Para depois começarmos a falar da viagem do Dilma nos Estados Unidos. Gente, show de horrores. E hoje vai ser um show à parte, que é o discurso dele na ONU. Quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram. Quero mostrar para vocês mais desdobramentos da agenda do Lula, do Haddad, da Marina Silva, o que é que o Haddad quer fazer com o Brasil. Uma pessoa que todo mundo tem que ficar de olho se chama Arthur Lira. Nas últimas horas ele falou que não tem mais como adiar, tem que pautar o projeto de regulamentação do mercado de carbono no Brasil. E a turma do Lula já falou que nem o agronegócio vai ficar de fora. Ou seja, comida, sim, produtor vai ter que pagar o carboninho. Isso e muito mais. Tem algumas coisas que eu não quero adiantar, até porque eu não estou lembrando. Mas também quero falar de Brasil. Até o Brasil que deu certo. Algumas coisas interessantes nas últimas horas. Eu espero muito que dê mostrar para vocês umas coisas que envolvem a gadosfera do PT e a tia do Zap. As tias do Zap realmente são um show à parte. Mas vamos lá, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam isso daqui. Ontem a Folha de São Paulo publicou essa nota. Acho que vocês viram, porque foi amplamente compartilhada, comentada. Só eu quero trazer algumas coisinhas a mais. Porque eu sei que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que se diverte lendo os comentários dos leitores da Folha de São Paulo, dos assinantes. A nota diz que Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e a Dilma. É o Mister Gasto. Ave Maria! Fatura dos 7 primeiros meses coloca um petista com conta mensal recorde. Planalto diz que a relação com viagens ao exterior, coitadinho, mas tá ali. O patamar elevado de compras e pagamentos coloca o petista com a média de gastos recorde. Até agora foram fechados os extratos de 7 meses do cartão corporativo. As despesas, quando somadas, chegam ao valor próximo de 8 milhões de reais. Esse ritmo leva Lula ao topo do ranking de custos bancado pelo cartão presidencial acima de Bolsonaro. Está gastando mais do que Jair Messias Bolsonaro. Gente, o que o Lula está gastando por um PAC de 1,7 trilhão? Isso daqui não compra nem uma bala. O problema disso daqui é a hipocrisia. Porque os petistas ficavam gritando aos 4, Bolsonaro, sabe, uma ladainha chata. Aí agora chegou a vez deles. Olha aí. Olha aí. Oh, olha aí. Aí eu fui dar uma lida nos comentários. Boa parte. Aí depois os petistas ficam com raiva quando chamam eles de gado. Você vê, ó. Luiz Antônio de Lima Ferreira. Digamos assim, a Folha de São Paulo virou um lixo de jornal. Até ontem era bom, mas agora que tá criticando o Lula é um lixo de jornal. Estão querendo fascistas de volta. Petista é um caso sério. Aí vem o outro. Américo Teixeira Júnior. Matéria com firme propósito de desgastar o governo federal. Aliás, único. É mesmo, é? Bom é quando era Bolsonaro, né? Valdicília Consei Otose de Lucena. Primeiro, que título ridículo. Com certeza o jornalista não deve entender de comparativos orçamentários. Minha tia, é número básico, sabe? Você tá comparando o que um gastou com o que o outro gastou. E um gastou mais do que o outro, é simples assim. E a Folha ainda fez a comparação, levando em consideração a correção da inflação. Que é para mostrar que o Lula tá batendo recorde de gasto. É só analisar
todas as viagens que teve que fazer para corrigir o estrago generalizado que o doente Mor fez nos últimos 4 anos. Oh, meu Deus, Lula está gastando por causa de Bolsonaro, gente. Lula fica em hotéis caros, de luxo, porque Bolsonaro destruiu o Brasil. Meu Deus, como petista realmente... Não deixa... Gente, ontem eu tava dando risada com a história do gado. Aí um colega meu me falou, cara, não dá pra chamar petista de gado, porque gado ainda tem cérebro. Gado pensa, nem que seja por instinto. Petista é NPC. NPC que é a moda do momento. Petista é NPC. Tem quase um algoritmo. Silvia... Tarrantani, não sei nem como se pronuncia o sobrenome dessa petista. Precisava ver no que, né? Certamente não está fazendo motociata. Franklin Alencar Figueiredo. A maior agora é viver de like. A Folha de São Paulo não tem isso, porque precisa mentir para chamar atenção. Mentir. Trazer um dado da realidade, sabe, disponível no portal da transparência. Isso é mentir. Isto é mentir. Gente, olha o que passa na cabeça de um petista. Aí vem o mesmo Franklin. Folha de São Paulo sendo Folha de São Paulo, competindo com as fake news do Bozo. Bozo saiu da Folha, mas a Folha não saiu do Bozo. E para fechar, o Geraldo Magela. O que esperar do Grupo Folha? Que participou e contribuiu com o golpe de 64. Meu Deus, esse daí tá preso em 64 até hoje. E o golpe contra a Dilma. Aí, diante de tudo que aconteceu, os petistas começaram a se movimentar. A princípio aqui, a líder do partido, né, a presidente nacional do PT, senhorita Gleisi Hoffmann, Folha teima em fazer matéria enviesada sobre o uso do cartão corporativo por Lula. E aí que nesse momento a Gleisi tocou berrante. Deu o direcionamento de como os petistas deveriam, né, lidar e construir a sua defesa. É que o Lula gastou. Só que o Lula gastou para trazer investimentos para o país, né? Até agora a gente está esperando que investimentos são esses. Não, ele trouxe para consertar a imagem do... Uma balela atrás de balela, mas pelo menos para dar uma linha de defesa. Que petista só repete, né? O que os outros dizem. Mas tá ali, ó. Que está recolocando o Brasil no cenário mundial, buscando investimentos, fechando acordos comerciais, trazendo bilhões em negócios para o país. Nada de motociata, passeio de jet ski ou férias. É muito trabalho na reconstrução do que foi demolido. É muita vassalagem e hotéis de luxo. É isso que tem. Aí, Gleisi toca o berrante, lá vem a turma do consórcio. Lá vem um Sakamoto. Isso aqui é a manchete do vídeo, viu? Tá disponível na plataforma. Lula gastar mais que Bolsonaro no cartão corporativo é natural, já que ele trabalha mais. Essa é a turma que diz que faz um jornalismo profissional. Aí, olha isso aqui. Olha que sensacional. Bolsonaro fez um vídeo mostrando todos os cômodos do quarto de hotel que ele está nos Emirados Árabes com diária de 45 mil. O povo que lute catando lixo para sobreviver. Essa viagem de Bolsonaro na época, a turma mostrou que não teve nenhum gasto. Foi tudo bancado lá pelo governo. Não, e se o Lula for, vai ser a mesma coisa. Não, Bolsonaro não ficou em um hotel de 45 mil diária porque, eu quero... Não, a viagem foi tudo pago. Se o Lula for, vai ser a mesma coisa. Aí o mesmo cidadão, volta. Agora era Lula, né? Mas o Lula hospeda em hotéis caros. Quer comprar avião novo para presidente. Amigo, Lula é presidente do Brasil, presidente do Mercosul, presidente do G20. Ele hospeda onde chefes de Estado hospedam e quer comprar avião para segurança e conforto dele e todos os presidentes após ele. Oh, meu Deus do céu! Lula basicamente comprou um palácio com asas, mais de 400 milhões de reais pode custar o Aerolula 2. Esse é o padrão petista. Esse é o padrão do petista. Eu acho que nesse momento você está até revoltado, porque você descobriu que o seu voto tem o mesmo peso do voto desse cara, né? Mas é do jogo, gente. É o jogo democrático. Aí, por causa disso, de outras coisas, dessas últimas tretas, dos últimos embates, onde o exército de cancelamento do PT está indo para cima de todas as pessoas que ousam fazer críticas, seja a imprensa, seja
sei lá, celebridades de esquerda, influenciadores, políticos de esquerda, vide aí o Gregório do Vivier, Jean Willis, eles vão, eles tentam cancelar e a turma tá ficando revoltada e tá chamando essa massa de pessoas da militância que é totalmente acrítica de gado. Mas talvez o certo seja chamar de NPC. Mas enfim, o Alberto Cantalice, que é do Diretório Nacional do PT e é quem preside atualmente a Fundação Perseu Abramo, os intelectuais do PT, fala assim, ó, como militante e dirigente do PT, repudiu qualquer sujeito, celebridade ou não, que ouse chamar a militância do partido de gado. Não chame a nossa turma de gado. Foi essa militância que segurou o partido no seu momento mais doloroso, a derrubada de Dilma, a prisão de Lula. Realmente é gado, viu? Me perdoa. Foi essa militância que colocou Haddad no segundo turno de 2018 e deu sustentação para que Lula construísse a frente ampla em 2022. Ou seja, é a turma que só está sendo usada. A militância de Lula, a militância de luta nas ruas e nas redes merece respeito. Sentiu, mas sentiu. Não tem o que falar. A esquerda tá batendo cabeça. Tá batendo cabeça. Ontem, inclusive, eu fui dar um bisu nos perfis de esquerda grande que me bloquearam. Uns influenciadores. Já um tava virado. Um que é sem cabelo. Tá virado. Se referindo a mim sem falar o meu nome. Uma das postagens que ele fez no dia de ontem, ele fala que o que tá acontecendo é papo para robôs e os esgotos australianos. Eu falei, sentiu, porque eu tô expondo. Olha o que o Lula vem fazendo, olha toda a vassalagem do Lula. E a turma tá batendo cabeça, porque fica a galera tentando passar pano, uma turma que quer um Lula comum na raiz, né, que tem um direcionamento, a gente vai ter que falar sobre isso. Lula chegou lá pra turma da Pedra Preta, pediu ajuda, viu? Pediu ajuda pra Pedra Preta. Eita, gente, assim, agora vai ficar difícil, viu, de falar que o Lula tá alinhado ao BRICS. Vocês vão entender por quê já já. Eu tô achando bom. Eu quero ver bate-cabeça nessa turma da esquerda. E aí, olha só. Aí veio o consórcio, o mesmo lá do Sakamoto, chorar. Eu vi essa postagem aqui. Tava pra mostrar no vídeo ontem, mas não deu tempo. Veja se isso não é o retrato do que passa na cabeça do cidadão comum que acordou pro que se passa nesse país. Mas vamos ver. Não sei se aconteceu isso com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente... o jornalista, né? Sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, fulano, que aí polarizavam 2 ou 3 ali, né? Com duas opiniões, e a gente, jornalista, era utilizado como para tirar dúvida, né? Você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim, fala aqui, qual que é a verdade? Acabou. A nossa opinião não interessa. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa, né? Vale menos porque você é jornalista. Negativo. Olha, eu sou jornalista, assim, né? Sou jornalista político há muitos anos. Então, um grupo de amigos assim, pô, política, ninguém quer saber a opinião, não entendo nada. Os caras, na verdade... NPC, né? É o jornalismo NPC, que você sabe falar Lula, Bolsonaro, Joia, Cid e a mesma ladainha de sempre. Falando sobre isso, abri um parênteses, uma coisa que normalmente eu não faço em vídeo, mas tive uma experiência muito positiva e eu quero recomendar para vocês. Assisti meio que picado ao longo dos últimos dias, uns 3 pedaços, esse filme. Rede de Intrigas. Até falei um pouco sem spoiler no canal secundário. Eu não ligo para spoiler, porque sou da década de 90, mas esse filme eu acho que tem que assistir sem spoiler. Se você já assistiu, reassista. Esse filme é de 1977. É um filme que, inclusive, o Peter Finch, que interpreta o Howard Bale, um jornalista, que tava puta da vida e resolveu lavar a alma das pessoas. Você vai ver o lavar a alma. Você vai entender e você vai ficar do meu lado com lavar a alma no final do dia. Enfim, tem esse cara. Eu acho que se encaixa muito em diversos personagens que a gente vê por aí. Só que eu acho que esse filme ele pode se encaixar no consórcio atual. Principalmente no método de atuação da Rede Globo. Ele, como todo filme mais antigo, ele começa de uma forma mais devagar. Ele começa a engrenar mais ou menos com 1 hora, um filme de 2 horas. Mas, gente, do meio pro fim, a coisa vai escalando de uma forma que vai ter um discurso, o dono lá da grande empresa,
Se você assistirem, na hora que o Howard senta assim na mesa, começa a ver o cara assim, falando do outro lado da mesa, gigante. O que esse cara fala sobre grandes empresas e o que a gente discute hoje sobre privatização ou não, privatizar para quem? Sobre como algumas empresas controlam. É um negócio assim, fora de série. Fora de série. E até onde a imprensa está disposta a ir pela audiência para vender propaganda, verbas de publicidade. Filme sensacional. O cara ganhou Oscar, a mulher também ganhou uma Oscar. Ela deve ter alguém assim trabalhando na Globo. É inacreditável. Nunca vi um filme tão atual. Rede de Intrigas, o nome em português. O nome em inglês é Network. Network. Tô deixando de recomendação. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pode assistir. 2 horinhas que vão valer a pena. Mas vamos continuar, que eu não sou crítico de cinema. Como falei para vocês, mais notícias que mostram que o Brasil tá marchando pro buraco. Datafolha. Cai o otimismo com o futuro da economia entre os próprios eleitores de Lula. Eu quis trazer essa nota porque a economia tem pro buraco, né? Aumenta o número. Mas de quem? É a própria turma da direita? É a isentosfera? Essa aí todo mundo... é algo esperado. Que a isentosfera ia fingir que nada aconteceu, que eles não apanharam o Lula? Beleza, é do jogo, já era esperado. Mas o que a gente tá vendo aqui é a própria base de sustentação do Lula perdendo a fé nele. Índice era 79% em dezembro de 22. Caiu para 66% em setembro de 2023. Foram 13 pontos percentuais. É um número considerável, gente. Sendo que o Brasil tem, sei lá, 200 milhões de habitantes. O Lula teve, né, 60 milhões de votos. Se a gente pega aí, entre os eleitores de Lula, desses, vamos botar 60 milhões, 13%, estamos falando mais de 6 milhões e meio de pessoas. É muita gente. É muita gente. E não é sem razão. Porque vocês estão vendo que a coisa está indo pro buraco. Você vê notícias como essa. Conta de luz devem subir para 2,6 milhões de 2,6 milhões de residências com reajustes acima de 44%. Sabe em quais estados o serviço poderá sofrer elevação de preço e como participar de audiências públicas sobre o assunto? Não tá nada. Vamos fazer o L. Porque a preocupação do Lula é a transição energética. Pastore. Governo tem de ter juízo e fazer reformas que permitam cortar gastos. Esse daqui é outro isentão, né? O Pastor, inclusive, foi cotado lá atrás, quando o Moro estava se colocando como presidenciável. Esse cara seria o cara que ia montar o programa econômico do Moro. Mais uma vítima da terceira via, né? Coitadinho. Aí tá ali. Ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, acredita que a equipe econômica não vai conseguir cumprir a meta de zerar o déficit, né? O resultado primário. Oh, meu Deus. Quem poderia esperar? É sério. Precisa chamar um especialista para falar isso? Tá óbvio. Ele disse que o governo deveria ter juízo, alterar a estratégia do ajuste fiscal e fazer reformas que permitam cortar gasto. Sim, isso é óbvio, mas o PT não faz o óbvio. Todo mundo conhece o PT. Aí depois ele vem, ó, como, sabe, que descobriu a Lua. Eu não tenho dúvida de que o governo não deseja e não quer fazer o contingenciamento de controle de gasto. Você não tem dúvida? Agora, onde é que você estava durante as eleições, cidadão? Onde você estava, fazendo L? Esse governo coloca um papel crucial no aumento de gastos. É sério. Levou 20 anos para entender isso. O Lula tá fazendo isso desde que o mundo é mundo, desde que o PT surgiu. Ele acha que o crescimento econômico do país depende dele. É mesmo. Os sinais não são bons. Percebi. Agora, a parte da equipe econômica que tem contato mais próximo com o Congresso anda preocupada com a sanha dos parlamentares, em especial a dos deputados. O orçamento para 2024 enviado pelo governo prevê um déficit zero, mas a Câmara, na avaliação desses interlocutores, tem colocado cada vez mais dificuldades para se atingir a meta.
São muitos os exemplos, vão desde a dificuldade para aprovar a cobrança de imposto de renda das empresas que obtiveram lucro a partir dos incentivos fiscais dos estados, ao temor de perda de emprego, até a compensação a estados e municípios que sofreram perda de arrecadação. Agora o Lula vai querer colocar a culpa no Congresso? Se a meta não for batida, porque ele não corta despesa, ele não pode. Oh, meu Deus, agora a imprensa vai se fingir de vítima, né? Agora que garantiram que a democracia sobreviveu, né? Que Bolsonaro, malvadão, não é mais presidente, agora vão voltar e vão fazer uma autocrítica. É beleza, antes tarde do que nunca. Mas sabemos que o interesse dessa turma é outro, né? É eleger uma terceira via. Inclusive, depois de todo o imbróglio do passado, depois de todo o chilique do Chico Linguiça... Nossa, Chico Linguiça ficou revoltado no passado. Quando, após o caso lá da Ucrânia, do Bamei Falei, o Moro abandonou eles. Ele ficou revoltado e o Moro saiu do partido de última hora. E aí o MBL contava com o Moro para eleger uns candidatos, deu tudo errado. Eles ficaram puto da vida. Mas o Moro volta agora para um congresso do MBL, porque sabe que a coisa é tão meio difícil. O Alckmin já está em campo para fazer essa ponte. Inclusive, nos últimos dias, Kim Kataguiri estava com Tabata Amaral em Israel. Olha só como são as coisas. Tabata do partido Alckmin. O MBL é o puxadinho do Alckmin. Então, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Trabalhando em torno de uma aliança para 2024, 2026, quem sabe, tá com o apoio do Moro. Sensacional. Tucanos uma vez, tucanos sempre. Ainda no âmbito da economia, relator da reforma diz que questiona há 70 dias qual a carga tributária atual. Ninguém sabe. Acho que esse aqui é o tom do governo Lula. Ninguém sabe. Tá todo mundo perdido, ninguém sabe, velho. O Brasil é pronto, ninguém, não tem um pró de país, não tem nada. É um apagão de informações. A reclamação de que se paga muito imposto no Brasil independe do setor, mas ninguém consegue informar exatamente a carga tributária paga pelo brasileiro. A reclamação é feita pelo relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga. Ele afirmou à coluna que vem fazendo esse questionamento sem resposta até o momento. Há 70 dias pergunto e ninguém me responde qual é a carga tributária efetiva paga hoje no Brasil. Os ditos 28% ou 27% representam a previsão de alíquota para o IVA, mas ninguém paga essa alíquota nominal por causa dos incentivos, da elisão fiscal. Comenta Braga que pretende entregar o relatório dia 4 de outubro. E aí o PT, que não é besta, não é nada, o PT adora um impostozinho, adora, né, que o pagador de impostos financie, né, o desenvolvimento nacional. Jacques Wagner, do PT, senador, amigo de Lula, disse que a alíquota máxima não está pacificada. Então, se você de botar uma lei que tem não bota isso. Deixa sem limite. Se amanhã a gente precisar colocar um IVA de 50%, a gente coloca. Pra mão do brasileiro. Tá ali, ó. O senador baiano também descartou haver consenso entre definir alíquotas na PEC, que é da reforma tributária, ou por meio de lei complementar. Wagner se mostrou contra instituí-las diretamente na Constituição. Esquece o negócio de botar uma alíquota máxima. Não pode passar de 25%. Não, esquece isso daí. Deixa isso fora da lei, da Constituição, lei complementar. Deixa fora. Por que a gente não sabe? Vai que no dia de amanhã a gente precisa aumentar os impostos. Aumentar a arrecadação do governo. Ainda mais ano de campanha, ano eleitoral. Já pensou? Não. Confia no PT. Confia no PT. E aqui adiantando, para a gente entrar na agenda internacional, que tem muita coisa para nós comentarmos. Trabalho por aplicativo. O governo prepara um PL com 27,5% de INSS e fixa valor mínimo por hora. Texto deve definir o valor de R$30 para a hora trabalhada por motoristas e R$17 para entregadores de motocicletas. O JPURO, que é pasta, está redigindo um projeto de lei a ser enviado ao Congresso até dia 30 de setembro. Gente, 30 por hora. Tu acha mesmo que o trabalhador vai ganhar 30 por hora? Os sindicatos querem assim, ó, a partir do momento que você logou, entrou na conta, já está recebendo. As empresas falam que não dá para ser assim. O governo, aparentemente, não vai ficar lá do sindicato, vai deixar o pau torar. Mas independente de qualquer coisa,
Quem que vai arcar com os custos de manutenção do carro? Vai ser esse valor mesmo? Quem vai trabalhar durante a madrugada? Como é que vai ser esse sorteio? Vai ter que pagar adicional noturno? E mais, qual o repasse para o cliente? iFood, beleza. Você tá falando de entrega de comida na maior parte do tempo, que é uma coisa meio... Se a gente parar pra pensar, né? É mais, em comparação, fazendo em comparação, é mais supérflua do que o transporte de pessoas. Porque imagina a pessoa tá de noite, tem alguém idoso em casa, ou tem um bebezinho, passa mal no meio da madrugada, não tem carro. Aí nessas horas, ninguém liga pra dinheiro. Liga pra saúde do familiar que tá no coração. Aí o cara faz um esforço, o cara pega, chama o Uber, chama o táxi, qualquer coisa que seja, entra no carro e vai. É uma emergência. Ninguém vai acordar de madrugada, meu Deus, eu preciso ligar aqui pro iFood. Não, você abre a geladeira, você ataca a geladeira e vida que segue. Então assim, quanto vai impactar para quem realmente precisa desse tipo de serviço, que usa para transporte, para trabalho e mais? Quanto realmente vai impactar no bolso do trabalhador? Será que o trabalhador vai ganhar mais? O que vocês acham? Vindo do PT e mais, a informação extra que eu falei lá atrás, né? De quem será que veio essa ideia? Será que essa ideia realmente veio do PT? Será? Eu não sei. Porque nós já tínhamos comentado sobre isso no episódio do Marcinho Pokémon, que rolou uma foto. E essa foto foi notícia porque a Simone Tebet não estava no evento. Estava o Lula com o Marcinho Pokémon e mais algumas pessoas discutindo exatamente sobre isso. E tá ali, ó, para além da tribuna do organismo multilateral, o Lula deve citar o acordo em falas programadas para os dias que passará dos Estados Unidos. A regulamentação do trabalho por aplicativo será parte da defesa do endurecimento dos estados nacionais contra o trabalho precário, que na avaliação dele é representado pelas plataformas. A defesa do trabalho decente será tema de encontro negociado com o presidente americano Joe Biden, como informou o Palácio do Planalto em julho. É o tema do encontro com Biden. Trabalho do aplicativo. O Globo, né, o G1, traz aqui uma nota originalmente da BBC. Lula e Biden se unem por sindicatos e trabalhadores de aplicativo após tensão entre Brasil e Estados Unidos. Olha, a união Lula e Biden contra o Uber. Então, se sua vida ficar mais difícil no futuro, seja porque você pega o Uber como cliente, se é porque você é motorista de Uber ou a mesma coisa aí para qualquer outro aplicativo, pode agradecer ao amigo Biden. O amigo Biden tá mandando no Brasil. Parece que a capital política brasileira é Washington. Parece que as ordens no Brasil é discutido em Washington e no Brasil tem os carimbadores, né? Carimba o que vem pronto. E o engraçado, né? Já falando assim, né? Para não falar que é trágico, o João ainda complementa falando o seguinte: nas palavras do Conselheiro Nacional de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, Biden e Lula irão se juntar para destacar o papel central e crítico que os trabalhadores desempenham na construção de um país sustentável. Não basta essas mudanças, ainda tem que ser mudanças sustentáveis e democráticas, né? No mundo equitativo e pacífico. Olha, dispensa comentários. Mas vamos lá para os Estados Unidos. Vamos lá. As tias do Zap estavam aprontando, mas não é isso que eu quero falar das tias. Eu vou lá para frente, espero que dê tempo. Mas as tias foram receber o Lula com muito amor e carinho. E eu fiquei surpreso. Porque até a Globo divulgou o ocorrido, rapaz. Pinguço, ladrão e bêbado. Lula é hostilizado por grupo e mulheres. Deve ser grupo de mulheres, né? Tá me atrapalhando ali em Nova York. Veja, ainda deixou o vídeo, rapaz. Grupo formado por, pelo menos, 5 opositoras abordou o chefe do executivo na saída do hotel. Eu até achei estranho que eu fui procurando, pô, será que são bolsonaristas? Né? O Globo não chamou extrema-direita, só chamou de opositora. Lula foi hostilizado por um grupo de mulheres a sair do hotel que está hospedado em Nova York neste domingo. Em vídeos que circulam nas redes,
É possível ver as mulheres chamando o chefe do executivo de pinguço, ladrão e bêbado. Vejam só, hein? Vejam só. Aí, no dia de ontem, pra vocês sentirem um drama, o que o Lula está fazendo nos Estados Unidos. E eu acho que também fica claro e justifica, porque eu bato tanto nessa... Não é que eu bato tanto nessa agenda, é porque a agenda central do governo Lula é porque todo santo dia tem alguma notícia, tem alguma maldade sendo feita contra o Brasil. Gente, tá demais. Olha isso aqui. Agenda de ontem. O ministro da Fazenda, Haddad, cumpre a agenda em Nova York. Às 10 da manhã, comparece a abertura do evento Brasil on Fox, né? Promovido aí pela CNI e a Fiesp. Às 11 horas da manhã, participa do primeiro painel do evento, Transformação Ecológica, o Brasil e o Mundo. 2h30 da tarde, Haddad participa do encontro bilateral com o enviado presidencial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, aquele do Amazônia é Nossa, quando veio no Brasil. Lembra quando veio no Brasil? A Amazônia é Nossa? Se você não lembra, pega o Atlas brasileiro de fevereiro. Ou é o final de fevereiro ou início de março. Um negócio desse. Fevereiro ou março. Kimpai.com.br. Você vai relembrar toda essa história da Amazônia Nossa. 3 da tarde, Haddad participa do evento Transformação Ecológica e Econômica no Brasil e na Amazônia. Na Semana do Clima em Nova York. Só se fala disso, gente. Além de Haddad, o painel conta com a participação de John Kerry. Oh, meu Deus. O CEO da The Nature Conservancy. Nossa, gente, essa The Nature Conservancy. Nós comentamos sobre ela. Sabe quando? Sabe quando? Foi naqueles vídeos que eu fiz uma volta ao passado. Quando foi a primeira vez que eu falei sobre isso? Agora eu tô falando do caso em si. Eu não lembro se foi a primeira... Eu tô tentando lembrar a primeirona. Eu acho que foi na época que eu comentei sobre o Instituto Internacional da Eleia Amazônica. Mas enfim. Essa The Nature Conservancy foi o primeiro grupo. Eles, quando estavam na Rio 92, que vieram com a história de duas coisas. Trocar dívidas públicas por ações verde. Eu podia até colocar no vídeo de hoje isso, porque os Green Bonds foram anunciados ontem. Tá aqui no vídeo esse assunto. Eu podia trazer essa notícia do The Nature Conservancy. E a outra notícia era sobre o mercado de carbono. Vejam só como são as coisas. Vejam só. E tava lá. As mesmas pessoas atuando em torno das mesmas agendas durante décadas. Essas notícias foram de 92, 91, 92. Estamos em 2023. São 40 anos. 40 anos de maldade contra o Brasil. Natarra Guajajara e o Helder Barbalho. 18 horas, o Haddad participa do encontro Brasil na liderança da Justiça Climática. A economia brasileira arruma transformação ecológica. E aí eu fico me perguntando, o que mais falta às pessoas para elas entenderem que essa agenda verde, cara, tem algo muito estranho por trás dela. Não é possível o Lula tá focando tanto nisso, gente. Vocês acham que o Lula quer salvar o planeta? Vocês realmente acham isso? Óbvio que não, que vocês entendem o processo de forma mais aprofundada. Mas eu fico até, sabe, triste. Eu acho de verdade que a direita, ela tá perdida nesse assunto. Perdida, a turma tá aí, a turma tá meio que presa naquela história. Não, Lula, Foro de São Paulo, gente, a coisa avançou. O Lula ainda gosta do Foro de São Paulo, mas nem de perto é a mesma coisa. Nem de perto, pra vocês verem. Pra vocês verem. Márcio Macedo, ministro de Lula, participou na segunda da cúpula de ODS. Objetivos do desenvolvimento sustentável. Primeira vez que o termo desenvolvimento sustentável foi colocado na mesa foi no relatório de 1987, o relatório a Brundtland, mais ou menos assim, um difícil de pronunciar, que é a Gro Harlem Brundtland. Ela começa a chefiar uma comissão do meio ambiente na ONU, comentamos sobre isso, quando a gente falou do Clube de Roma. Isso aí, qualquer livro sobre meio ambiente comenta. Você tem na época documentos oficiais do próprio governo fazendo esse histórico.
E aí começa a construir várias coisas. Essa começou em 83, ela deságua em 87 com esse relatório. E esse relatório depois ele pauta a Rio 92 e ele serve de direcionamento para a produção da Agenda 21 e a Agenda 21 não deu certo, né? Porque já passou 2021 e virou a Agenda 2030 da ONU. A gente tá no mesmo lugar. E tá aí. Aí, esse tipo de ação. Isso aqui tá vamos botar nos termos da direita. Que a direita coloca, né? O bloco eurasiano, ligado ao Folha de São Paulo. Você tem um bloco globalista. Você tem outro bloco lá. Não vê o caso agora. Isso aqui tá mais alinhado aqui. As ações globalistas ou as ações do eurasiano dos BRICS? Vocês vão me convencer que isso aqui tá ligado aos BRICS? Acho que não. Aí fica pior. Eu quero ver a direita presa no Foro de São Paulo me explicar essa nota. Lula encontra investidores americanos e pede que participem de licitações. Ah, mas o Lula pede para todo mundo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no subtítulo? O presidente disse a 22 gestores que apenas o país vermelho, o país que é o C do BRICS, o país vermelho lá da Ásia, apenas eles têm entrado em leilões na área de infraestrutura. O Lula está pedindo para os americanos enfraquecerem ou pelo menos lutarem contra os comunas. Cadê, pessoal? O Lula aliado ao Foro de São Paulo? Cadê? O que mais tem que acontecer? O Lula tá pedindo pra BlackRock Pedra Preta. Entre em campo. Entre em campo. Tire os comunas da jogada. Vençam as licitações. Esse é o cara do Foro de São Paulo? Esse é o cara do BRICS? Aí é um evento engraçado. Tá o Jeep. Qual que a gente vai comentar sobre esse Jeep? Um grupo é ligado à Alemanha. E pesquisa sobre cidades inteligentes. Governo brasileiro e Jeep. Vocês vão achar algumas coisas interessantes. E tava também o Atlantic Council, que é uma ONG que já causou inúmeros problemas. A primeira vez que eu acho que grande parte da direita ouviu falar sobre ela foi em 2021, quando teve aquela confusão que virou notícia no Fantástico na época. Não, porque o gabinete do ódio tem perfis falsos. Perfil falso era assim, ó. Um perfil chamado Bolsonaro Opressor, né? Os assessores do GE não podem ter um perfil chamado Bolsonaro Opressor, ou sei lá, família Bolsonaro. Não pode. Esses eram os tais perfis falsos. Perfil de apoio na rede social. Perfil de fã, tipo isso. E aí, esse estudo, ele foi feito pelo DFR Lab, né, laboratório, que é um braço da Atlantic Council, né? Fica dentro da Atlantic Council, né, dos grupos que eles têm. E na época teve essa denúncia. Essa denúncia cresceu e resultou numa ação do governo que foi cortar o financiamento que a Apex concedia para a Atlantic Council. Era um dinheiro que dava, né, $100 mil por ano, quase R$6 mil na época. Ela nem lembra, não lembro quanto é que estava o dólar. Muito dinheiro. Foi a primeira vez que comentou, te dá conta para não perseguir. A Atlantic Council, ela voltou assim, de uma forma repercussão grande, e um evento que eu acho que a direita também acompanhou, na época do Twitter Files. Vocês lembram? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, e aí vários jornalistas tiveram acesso à troca de e-mails, etc, tudo mais, e aí ficou comprovado por A mais B que existia um certo pedido de forças para fora do Twitter que os funcionários do Twitter, né, cortasse o discurso, limitasse algumas coisas, censurasse, né? E um desses grupos que dava esse direcionamento era o Atlantic Council, também através do DFR Lab. Esse grupo não vai participar de licitação no Brasil, gente. Esse grupo não vai participar de licitação. Olha com quem o Lula tava. Esse aqui, se vocês colocarem Atlantic Council no Twitter, na barra de pesquisa, eu te garanto que tu vai achar postagem da esquerda comentando sobre essas pessoas. Você vai encontrar, inclusive, postagem da esquerda criticando o Guilherme Boulos e vai estar o Atlantic Council. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, pesquisa. Vê se eu tô mentindo pra vocês. Vê se eu tô mentindo. Então, assim, eu tenho uma tecla. Não é que o Lula não gosta dos comunas.
Não é que Lula não gosta do Foro de São Paulo. Ele gosta. Mas na bola dividida, o Lula já escolheu o lado dele. Já escolheu o lado dele. Escolheu ser um vassalo do Biden. Que não é o... Óbvio que não cai de direita, né? A direita no Brasil torce para Biden ser derrotado. Eu acho que muita coisa, inclusive, pode mudar no Brasil, né? Se ele for derrotado. Vamos dar uma olhada. Se for pelo Trump, DeSantis, Vivek, quem quer que seja. Lula pediu. Venham. Comprem o Brasil. John Kerry falou, a Amazônia é nossa, irmão. A Amazônia é nossa. Missão dos Estados Unidos ao Brasil vai visitar 25 empresas sobre a agenda verde. A Amazônia é nossa. Precisamos ouvir e trabalhar com nossos amigos para chegar ao que todos concordam ser a abordagem mais eficaz. Mas temos uma missão do Departamento de Estado que parte para o Brasil neste sábado. A Amazônia é nossa. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo Biden. Aí ontem eu postei aquela nota da Folha de São Paulo no Twitter, aí eu ganhei um RT. Eu achei um RT muito pertinente. A Bia, da Caserna, deu RT na nota da Folha de São Paulo, né? O Lula pedindo pra BlackRock comprar o Brasil. Com essa notícia aqui, ó. Bolsonaro. Países podem comprar no Brasil, mas não comprar o Brasil. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Bolsonaro foi o cara que foi na ONU, que é o que o Lula vai fazer hoje, defender o Brasil, defender a soberania nacional, principalmente em relação à Amazônia, e sempre deixou claro, quem manda no Brasil são os interesses brasileiros. Não é o interesse do Biden, não é o interesse da ONU, não é o interesse do Foro de São Paulo, não. É o interesse do povo brasileiro, é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Inclusive, eu fiz assim, ó, para facilitar. Você pode até mandar pro seu amigo comunista, seu amigo petista, né? O gado, o NPC. Tá aqui, ó, um em cima da outra. Fala, cara, isso é ter um presidente. Tá aqui, ó, diferença. Lula e Bolsonaro. Um em cima da outra. Lula pedindo pra BlackRock dar uma rasteira na comunada. E vamos falar, ó, você pode comprar do Brasil, mas comprar o Brasil não. Aí não, cara. Aí não dá certo. E sobre comprar o país... No final do dia, você está comprando a empresa nacional. Se assistirem o filme Rede de Intrigas, vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver se não é a cara do que o Lula tá fazendo o que o filme relata. Mas vamos continuar. Sim, o Haddad, seu Tachad, conversou com a empresa ontem. Olha o que ele disse. Isso aqui me levantou um alerta. É uma coisa que eu não falei com vocês nesse vídeo, mas um amigo meu tá me enchendo o saco com a tese que eu comprei. Comprei a tese deles, vou contar para vocês o que é. Escuta só. A atividade é a melhor possível, sobretudo porque esse recurso ele fica carimbado para financiar projetos sustentáveis com taxas de juro mais convidativas do que nós temos hoje. O Brasil tem condição de captar muitos recursos no exterior, por quê? Porque ele tem a melhor matriz energética do mundo, é uma das mais limpas do mundo, e mais do que isso, ele tem condição de dobrar a produção de energia limpa num prazo inferior a 10 anos. Há especialistas que dizem que em 5 anos o Brasil consegue ampliar a produção de energia limpa, que pode ser exportada na forma de energia, né? E tem vários veículos para fazer essa exportação, o hidrogênio verde é apenas um deles, mas você pode exportar no produto manufaturado. Daí a razão pela qual a energia verde pode se complementar com a questão da neoindustrialização do país. Você passar a produzir produtos verdes. Neoindustrialização. Exportar energia. Falei, rapaz, eu falei pra vocês, a esquerda, ela não brinca na hora de escolher termos. Se a esquerda não tá falando de reindustrialização, é porque o Brasil não vai se industrializar. Neoindustrialização é outra coisa. Não é industrialização. Um amigo meu também me bateu na tecla tem um tempo falando o seguinte. Uma parte eu já comentei com vocês várias vezes. Eu trouxe uma matéria que fala sobre isso de forma bem clara, tem uns 2 meses. Tem que olhar o mês que tá lá no Atlas. Mas falava que o consenso de Washington tinha acabado. Aquela história de mundo globalizado, produz lá que lá é mais barato, etc. O período da pandemia mostrou que não é assim. As cadeias de produção quebraram e
em nome da soberania nacional e diversas outras coisas, um bem-estar, empregos, os países precisavam voltar a se reindustrializar, focar na indústria nacional. A nota falava do Biden e essa nota trazia uma fala do Macron que falava que ele queria voltar a ver, na verdade ele iria voltar a ver, ele estava afirmando que ele iria produtos made in Europe, produtos feitos na Europa. Que acabou, desapareceu. O parque industrial do país está na Ásia agora, né? Do mundo. Só que, para você ter indústria, gente, isso é coisa que qualquer um entende. Olha a quantidade de energia que uma casinha pequena, que tem uma lâmpada, um ventilador gasta. Olha a quantidade de energia que quem tem um monte de ar-condicionado gasta. Olha a quantidade de energia que aí não precisa nem ser algo muito grande. Se você trabalha numa empresa e a sua empresa tem o seu próprio prédio, é um prédiozinho. Se você procurar direito, você vai ver que em algum lugar na empresa vai ter uma salinha, e dentro dessa salinha vai ter um transformador, ou a sua empresa vai ter um postezinho que tem um transformador no poste. Eu acho que você deve saber o que é um transformador. Você vai pro poste, tem uma caixa assim, cinza, de metal, é um transformador. Por quê? Porque já gasta muita energia, muita energia. Então, e normalmente não são indústrias, é uma empresinha qualquer, um prédiozinho. Já tem que ter uma estruturazinha. Agora imagina uma indústria. Tem indústria que não é que ele tem um... É porque já se chama um transformador de subestação. Mas de uma subestação de verdade. Tipo aquelas que tu passa na cidade, tu vê uns prédios assim, com uns postes grandes, umas máquinas. Tu vê o que é isso? É principalmente a subestação de energia. Imagina a quantidade que você precisa para você poder desenvolver. É coisa absurda. O que é que o Haddad está falando? Exportar energia. Qual é um problema que o mundo sofreu na pele e viu assim que a pandemia, né, começou um pouquinho e se intensificou após o conflito lá na Europa? Falta de energia. Falta de energia. O que é que o Biden está querendo que o Lula ajude? Acalmar as coisas na Venezuela, para poder voltar a exportar, né, comprar petróleo, daquele jeitinho. Então, assim, a Europa, a gente comentou aqui na época, contas de energia mais diversos países, com valores estratosféricos. Por quê? Porque estava em falta. A Alemanha reativando as minas de carvão, né, as plantas lá termoelétricas. Então, para o mundo poder se industrializar novamente, você tem que ter energia para isso. E vai vir de onde? Talvez o papel do Brasil, nessa matemática, seja fornecer energia. Um exportador de energia. O Brasil não pode se desenvolver. Não vai ter nada no Brasil. Mas o Brasil manda energia. Deixa pra lá. E é o que a Haddad tá falando, né? A gente pode exportar de diversas formas, através de produtos verdes também. Pessoal, tem algo muito estranho acontecendo. Não é aleatório. Não é aleatório. A gente está diante de realmente uma mudança na configuração da governança global. Uma nova ordem mundial está emergindo. E eu vou fazer uma previsão. Esse vídeo deve ter no ar em torno de 8h15, 8h30 da manhã. E eu digo que o Lula, em seu discurso, mais uma vez, vai vir com aquele papinho furado. Eu tô falando uma previsão. Que não dá mais para ter uma COP, a ONU discutir umas coisas na COP de clima e depois ter que levar para os congressos nacionais decidir, porque não resolve. Tem que dar poder para a ONU, porque o protocolo de Kyoto, isso já deu errado, não sei qual coisa de Paris deu errado, ninguém cumpriu, então temos que empoderar a ONU. Minha previsão, se isso tiver certo, se tu vê isso, tu não voltar no vídeo de amanhã para me deixar o comentário, tu acertou, você não tem consideração pelos meus acertos. Mas vamos lá. Tô fazendo essa previsão. Não sei lugar nenhum na imprensa falando isso. Pode pesquisar. Do jeito que eu tô falando. E não é uma previsão nada. É porque o Lula já falou isso 7 vezes esse ano. Então, achando que ele fosse pelo 8º é alta, né? Não sou nenhum vidente nem nada. Só tô apostando na repetição. Quem falou 7 fala 8. O cara tá fixado nisso. Mas enfim. Energia verde deve ser base para a reindustrialização do Brasil. Balela. O Haddad não fala de reindustrialização. A matéria já é fake news. A matéria já tá distorcendo. O Haddad fala sobre neo-industrialização. A aposta é que, ao dobrar a produção energética sustentável, o país possa exportar não só a energia propriamente dita. Esqueci de colocar um parágrafo aqui, que a Haddad fala assim, ó, se depender do mundo, o Brasil vira um exportador de energia. Se depender do mundo? O mundo tá querendo comprar energia? É mesmo? Aí para e pensa outra coisa.
Energia hoje, vocês estão vendo a lâmpada que vai subir de preço. Mas normalmente energia é uma coisa que ainda é quantificada nacionalmente. Nacionalmente. Ainda não é uma commodity pautada nos preços internacionais. A partir do momento que você começa a ter esses, hidrogênio verde, compra, vende, o mercado de energia internacional, porque hoje não é viável ainda. A partir do momento que for viável, para quanto vocês acham que vai o preço da energia? Será que vai ser vantajoso vender energia para o brasileiro ou exportar energia para quem está precisando? Tu já pensou nisso? Já pensou? Então pensa, viu? Pensa. Pensa que a gente está caminhando para esse cenário. Só pensa nisso. Pensa no governo Lula. Né? Olhar do BRICS. Será mesmo que ela é do BRICS? Não deu pra comentar sobre essa matéria ontem. E eu não me estresso mais. Já tem mais de um ano, porque eu já aprendi que quando eu deixo de comentar uma coisa é porque Deus falou. Você vai comentar quando for a hora certa. E sempre a matéria se encaixa, quando não dá um assunto, sempre surge alguma coisa extra. E essa matéria agora vem encaixar de uma forma ainda melhor que você vê, ó. Eólicas no mar, que é o que tá se falando, as offshores, né? A energia eólica offshore, os cataventos na água, vão custar 3 vezes mais do que a terrestre. Tem algo muito errado acontecendo. O custo da produção de energia eólicas offshore, ou seja, no mar, é mais de 3 vezes superiores aos das eólicas onshore em terra. O levantamento realizado pelo CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, não considera as despesas com novas linhas de transmissão que fazem essa conta aumentar. Ao Poder 360, o sócio fundador da CBIE, Bruno Pascon, explicou que o investimento para a construção de usina no mar é próximo de 7 milhões, 3 vezes e meia maior que uma usina terrestre. Isso reflete em um custo por megawatt produzido no offshore de 600, enquanto a energia onshore pode ser negociada a 180. Isso daí é o que você paga, o consumidor paga. Diante dessa discrepância nos custos, especialistas do setor veem com preocupação a intensificação de estudos para desenvolvimento de parques eólicos offshore no Brasil. Na visão de Pascon, faz mais sentido economicamente investir na expansão de usinas terrestres do que mirar em projetos no alto mar. A avaliação não considera os custos das linhas de transmissão. Segundo os dados da GIE, as linhas submarinas são 10 vezes mais caras que as vias aéreas, porque tem todo um isolamento diferenciado. Ex-ministro da Educação e ex-reitor da USP, José Goldenberg, que também presidiu a CESP, Companhia Energética de São Paulo, destaca que esses custos elevados, que a instalação de eólicas offshore vão recair para o consumidor de energia brasileiro. E essa ainda fala que no Brasil tem muita terra que está arrasada, que podia usar uns pastos aí que já estão, sabe, não tem mais mineral, tá escasso. Essas áreas, é no meio do nada. Mas não. O governo Dilma tem umas preocupações assim meio engraçadas, né? Muito engraçadas. Aqui faz um custo mais ou menos básico. Você vê que em terra, mais ou menos 180. Enquanto a offshore, custa de 600 pelo megawatt-hora. Ontem eu tava passando no Twitter, eu vi um perfil, não é de direita, postando isso daqui. Um perfil que transita na bolha da esquerda. Olha essa capa da Veja. Lula assumindo presidente da República. Quem diria? Um ex-banqueiro internacional vai dirigir o Banco Central petista. Bom, o Lula segue rodeado de banqueiros. Tem alguma notícia sobre isso também. E Febraban no Conselhão, Bradesco no Conselhão, Haddad é amigo de todos. Um ex-trotskista será ministro da Fazenda. É verdade, né? O Palocci. O governo do PT vai manter os juros altos o quanto for necessário. Isso está acontecendo agora, gente. Pessoal, mesmo que seja os votos, né, da reunião do Copom que decide os juros, o governo brasileiro tem 2 assentos no CNM, que é o Conselho Monetário Nacional. Se o Lula, na reunião, falar para Simone Tebet e o Haddad mudarem a meta de inflação no CMN, eles têm 2 votos, o terceiro voto do Campos Neto, o Banco Central e o Copom, eles podem reduzir os juros, porque com a meta de inflação maior, você pode ter um juros menor, porque em tese, uma das coisas que faz os juros aumentar é para tentar controlar a inflação. Então, se o Lula quisesse mesmo reduzir os juros,
se ele tem convicção que o caminho é reduzir os juros, ele pode fazer isso. E mais, o PT pode ter uma responsabilidade fiscal, o PT pode cortar gastos, o PT pode tomar diversas outras medidas enquanto Executivo Federal para dar um direcionamento que sim, que é possível baixar os juros, mas o PT não faz isso. Lula voltou dos Estados Unidos chamando Bush de aliado. Lula chamou Biden de meu amigo Biden. Eu vou pedir pro meu amigo Biden. Quem diria, né? Não mudou nada. 20 anos depois, estão no mesmo ponto. No mesmo ponto. E a imprensa não aprende. Aí veja. Vamos acelerar. Lira diz que não pode mais adiar pauta de regulamentação de mercado de carbono. E olha que interessante. O Lula falou isso após o evento que estava lá BlackRock e todos esses fundos internacionais que não tem nenhum interesse no Brasil, né? Um assunto que não pode continuar sendo adiado é a regulamentação do mercado de crédito de carbono. A fala do Lira foi durante a edição do Brasil em Foco, mais verde e comprometido com o desenvolvimento sustentável. Essa turma aí, velho, eles odeiam o Brasil. Eu odeio o Brasil. Odeio o Brasil. Agro entra no mercado de carbono, diz secretária de Mudança Climática. Sai um texto, e esse texto vai estar no Atlas de agosto, porque foi do mês de agosto, foi publicado no Estadão, onde um professor da FGV, se não estou enganado, ele fala, cara, vamos enfiar o agro no mercado de carbono, ele ainda descreve que nem a Europa faz isso, nem os Estados Unidos faz isso. E o PT vai ter que pagar carbono, vai. O brasileiro que se vire para pagar comida mais cara, independente do setor de atividade, os maiores emissores terão um teto a respeitar. Não importa qual o setor da atividade, é melhor olhar para os valores emitidos. Quem diz isso é a Ana Toni. Já falamos sobre ela e eu acho que está no Atlas de julho, onde a gente comentou sobre essa senhorita e os vínculos dela com as ONGs. Se o espírito do texto for mantido, isso quer dizer que o agronegócio também estará sujeito aos limites para emitir, né, os gases. Gente, tem umas coisas... Olha só. Tente lembrar de você. Tente lembrar de você 10 anos atrás. 13 anos atrás. 2010. Se alguém te falasse que você criticar o cheinho ia virar, né, cheinhofobia, você ia acreditar? Você ia falar que era maluquice, né? Olha a quantidade de coisas que lá atrás não faziam o menor sentido e que hoje são a realidade do planeta. Não é de hoje. Estamos comentando sobre isso. Aí, já deve ter uns 2 anos. O senhor Klaus, amiguinho de muita gente aí no Brasil, e inclusive que alguns liberais ficam de brincadeirinha, né, fora econômico. O senhor Klaus é um dos grandes defensores também dessa agenda. Né? Vamos comer uns insetos. Gostosinho. Ai, grilinho. Gostosinho, baratinha. Baratinha. Ai, baratinha. Olha só. Que alimentos você deve trocar para ajudar o planeta contra o aquecimento global? Aqui não tá falando da baratinha, não. Mas tá ali, né? Se conseguimos trocar pelo menos metade da carne e leite por alimentos de origem vegetal, vai ser possível reduzir o percentual de emissões de gases. Para de comer carne. Aí você vai comer o quê? Só vegetal? Não. Baratinha. Mais proteico, anti-inflamatório e sustentável, hambúrguer de grilo, feito no Brasil, promete ganhos à saúde e ao meio ambiente. Olha os amigos do Lula. É Globo, né? Cookies como estratégia para inserção dos insetos na alimentação humana. Tem até estratégia para te fazer aceitar. Essas coisas não são aleatórias. Não são aleatórias. Elas estão acontecendo. Elas são notícias que estão sendo repetidas de forma reiterada. Reiterada. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Na sua cabeça, isso aqui não encaixa. Imagina o pequenininho que tá na escola. Imagina essa galerinha. Como é que essa galera vai crescer quando tiver... Hoje quem tem 5, quando tiver com 14. Sendo... todo santo dia. Reflete sobre isso. Isso aqui não é aleatório.
E vocês vão bater na tecla. Eu acho que a direita no Brasil tá voando ainda no entorno dessa agenda. A própria reforma tributária me deixou isso bem claro. CVM do Lula, a autarquia que deveria cuidar, né, para Americanas não fazer o que a Americanas fez. Vai fazer o que agora? Taxonomia verde. Além da taxonomia verde, eles também vão abriram já a consulta pública sob uma orientação técnica sobre como as empresas e fundos devem fazer a contabilização de créditos de descarbonização. É crédito de carbono. Se ele anota, ele fala sobre isso. Já estão criando todo o cenário e, junto a isso, vem a taxonomia verde, que é a classificação, você criar uma classificação de atividades econômicas sustentáveis. Você é do bem, você é do mal. Você é sustentável, você não é. É o selo. Vocês aí que acreditam na Bíblia, essa é a conclusão. E dá os parâmetros para orientar o fluxo de capital para as mudanças climáticas. Os títulos verdes do Lula. Olha aí. O bem do mal. Do bem do mal. Do bem do mal. Do bem do mal. Barraquinha do mal. E o shopping center do bem. Shopping center do bem. A barraquinha do mal. Conteúdo patrocinado. Ou seja, pagou para ser publicado. Shopping também é lugar de sustentabilidade. Ancar e Van Ioy anuncia metas de sua jornada SG. Aí eu te pergunto, quem será que tem mais condições de cumprir as regras para entrar na taxonomia verde? Uma rede de 27 shopping centers, né, do Brasil? Ou o seu Zé que tem uma barraquinha? O camelô. Tu acha que é quem, gente? São medidas contra a população mais pobre deste país. Está sendo gerado um monopólio. É medida para ter monopólio, para destruir o pequeno e o médio. Acho que a direita, que os nossos deputados deveriam tentar se atentar e começar a entender o que está se passando nesse país. Não dá mais para ficar em torno de uma única agenda. Continua com essa agenda, não abandona, mas traz outros assuntos. Olha o que está acontecendo. O Shopping está ali falando na sua agenda, Ancar 2030, a sua agenda de compromissos SG baseadas nos ODS da ONU. Aí eu falei que tinha mais uma sobre bancos, né? A gente fala do jeito do Zap, quero muito falar sobre elas. Banco do Brasil inclui pulseirinha indígena em estratégia SG. Tá vendo aí? Malvado é o agiota. Diretoria da Febraban é recebida no BNDES pela primeira vez na história. Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula. Tem que estar 1h02. Putz, eu falo isso hoje, falo isso amanhã. Eu vou falar isso hoje, porque eu não quero deixar de falar da arteria do Zap. De forma bem rápida e direta. Um amigo meu mandou um vídeo ontem. A filha dele, menos de 3 anos, tá aprendendo a ler. A mulher dele dá um papel pra filha. Esse laranja dá pra ver, porque a luz passa. A menina vem lá, vai nas sílabas, junta as sílabas, forma a palavra. E aí, pra saber se tá certo, dentro da boneca, tem uma imagem que é de uma laranja. A menina pega, a menina fica feliz, é laranja. E aí tem um papel grande, que aí tem a letra, aí do lado da letra tem I, G, K, L, tem um espaço pra você botar o desenho, e do lado da palavra. Ela, cadê a cola? Vai lá e bota. Simples assim. Aí eu externei isso no Twitter pra falar, um comentário. E aí eu falei assim, ó, a menina fica toda feliz, né? Eu escrevi pra você o método, aí depois que eu falo sobre isso, a menina fica toda feliz, menos de 3 anos e já tá aprendendo a ler. Enquanto isso, como andam as escolas? Olha o que eu digo agora. Educação não é sobre dinheiro. Vírgula. Podia ter colocado um ponto, talvez ficasse melhor para a turma que não consegue interpretar um texto. Educação é sobre metodologia, empenho, vocação. O que eu tô falando é uma coisa abstrata, absurda. Os piqueiros sabem disso e é por isso que atuam de forma precisa para emburrecer a sociedade. E aí eu faço mais um comentário. Esse caso também serve de exemplo para explicar por que políticos como a Tablet do Amaral é contra o homeschooling. Eu estou defendendo que o homeschooling seja aplicado em todo o Brasil? Não, eu estou dando um exemplo de um político que é contra. E mostrando como o homeschooling pode ser bacana. Só isso. Eu não estou nem falando assim, não, é fazer homeschooling até o fim. Eu estou falando como os pais educarem seus filhos pode ser uma coisa muito bacana. A criança pode aprender muito. Aí eu quero mostrar para vocês. A Gadolândia do PT, os NPCs contra as tias do Zap. Eu achei sensacional essa postagem. Quero ver como é que vai ser a repercussão ao longo do dia de hoje. Só a nata do PT. Mentalista. Ótimo.
Em vez de corrigir o sistema educacional, vamos transferir a responsabilidade para a família. Eu não entendi. É um problema? Os pais não podem ajudar os seus filhos? Quer dizer que não é função dos pais... Assim, tá vendo, né? Imagine, não é função dos pais. Não, esquece. Fábio Lúcio, pedagogo sério algum concorda com essa prática. Mas é o cosplay de professor Girafales, que não faz ideia nem de quem foi Maria Montessori, que sabe das coisas. A menina, menos de 3 anos, já aprendendo a ler. Mas o certo é o pedagogo. Não, o certo é deixar a criança chegar nos 6 anos de idade para chegar na escola e começar a aprender a ler. Esse negócio de aprender com 2 anos, não, é besteira. Janican, olha, isso aqui é sensacional. Deu pra ver na pandemia o empenho dos pais. KKKK. Essa daqui deve ter tido pais muito ruins, né? Alfabetização na época certa, sem atropelos. Criança precisa de amor, orientações sobre atitudes humanas, respeito às diferenças e, acima de tudo, brincar. Olha a mentalidade dos petistas. Daniel Barbosa. Se esse é teu argumento pra defender o homeschooling, então chupa laranja e deixa a educação pra quem entende. Tá bom, velho. Aí, por fim, Saulo Santos. Imagine o seu filho que acha no que deve ser, coitado. Você tá dando um exemplo de uma criança com menos de 3 anos que aprendeu a ler e o cara tá chamando de burro. Sensacional. Esses são os petistas. Vamos agora ver as tias do Zap. Olha a diferença, gente. Como alguém nesse país não pode ser direita, como alguém nesse país pode não gostar das tias do Zap? Olha a diferença de postagem. Você faz um relato, as tias do Zap ficam com inveja. Não que eu vou falar do meu neto, vou falar do meu neto. As velhas agora do netinho. Aí vem, ó. Minha neta caçula tem 2 anos e meio, fala 3 línguas, alemão, inglês e português, constrói frases e se expressa perfeitamente tudo porque minha filha estimula. Eita, avó dengosa! Aí vem a outra. Meu filho começou a ler com 2 anos. Hoje, 6ª série, tem acompanhamento pelas altas habilidades. Tudo começou em casa. Homeschooling é vida. Coloquei na escola aos 4 anos. Meu sonho é que ela não precisasse pisar na sala de aula. Aos 10 anos, terei que me virar para blindá-lo. A outra. Minha filha aprendeu a ler com 2 anos. Hoje é adulta, leitora contumaz. Mas aprendeu brincando. É a melhor maneira de ensinar nossos filhos. Muito homeschooling na região onde eu moro, interior de São Paulo. A diferença é gritante, impressionante. Minha filha aprendeu a ler com 2 anos. Hoje ela tem 11 e está na 8ª série. Ficou bem adiantada. Aqui em casa também estamos neste caminho, graças a Deus. Você percebe, gente, a diferença de comentários? E distribuindo experiência assim, ó, pessoas que se preocupam com seus filhos e estão tendo bons resultados. Os petistas é um poço de mágoas. Poço de mágoas. Até que o segundo, ó. E o que a gente faz com a criança que não tem boneca, vai pra escola pra poder comer laranja, doutor em educação? O que a gente faz? Cara, a gente trabalha para melhorar as escolas. Uma coisa não elimina a outra. Simples assim. Simples assim, cidadão. Uma coisa não elimina a outra. Meu Deus do céu, velho. É um poço de amargura. A gadosfera do PT é um poço de amargura. E aí eu fiz isso aqui, ó. Se vocês quiserem bater um print, não vai ficar tão bom, eu acho. Talvez vocês botarem um vídeo em alta e bater um print, mas talvez dê pra ler. Mas eu coloquei essa imagem no Twitter. No meu Twitter, tá lá. Eu vou mandar no Telegram. Pronto. Vou mandar no Telegram. Você não precisa ter Telegram, você pode baixar. Aí você pode mandar. Pra você ver como pensam os NPCs e o gado do PT e a tia do Zap. E a pessoa escolhe de qual lado quer estar. Do lado da tia do Zap ou do lado do gado do PT. Do lado que as crianças aprendem com menos de 3 anos a ler e escrever, ou do lado do PT que não quer que a criança aprenda. Tem que aprender na hora certa, na hora que o PT quer. É absurdo. É absurdo o que acontece nesse país. Não tem como é que eu vou ficar contra a tia do Zap. Não tem como. Tinha que falar sobre isso. Agora era quase 1h10 de vídeo. Me perdoem. Me perdoem. Eu tinha que comentar sobre as tias. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Compartilha esse vídeo. E se eu acertar o que o Lula falou da ONU, vai ter que voltar amanhã, viu? Eu te falei. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!